Olá, o meu nome é Antônio Holanda, diácono da Assembleia de Deus. Vou falar acerca dos dízimos, que é tão comentado, tão mal entendido. Mas a primeira vez em que a Bíblia fala de dízimo, meus amados, é em Gênesis 14, versículo 20. Aonde Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, porque era rei de justiça e também rei de Salém e depois rei de paz. Ele era também sacerdote. Está registrado em Hebreus capítulo 7, versículo 2. O dízimo foi dado por Deus à tribo de Levi. Eram 12 tribos e a tribo de Levi teria que ser sustentada pelas demais tribos. Está registrado em Números 18, 21 a 23 e também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1 e 2. Em Malaquias 3,10, que é o versículo preferido dos pastores, aqui fala do povo de Israel, que são o tesouro de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Eles tinham que manter toda a tribo de Levi, que eram de 22 mil levitas, em Número capítulo 3, versículo 39. Em Gênesis 28, no capítulo 28, versículo 22, Jacó prometeu dar o dízimo e não deu. Dá para quem? Se ele não conheceu Metusalém e nem a tribo de Levi ainda não existia, porque eram mais tarde os filhos dele que iam nascer. As 12 tribos são filho de Jacó e a de Levi foi separada para ser então os dirigentes da tenda da congregação, por isso as outras tinham que manter eles. Em Miqueias 6, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, nada disso lhe adiantaria. Recapitulando um pouquinho sobre Jacó, Jacó não deu dízimo e foi muito bem abençoado, tanto que deu 580 animais para o seu irmão Esaú. Está registrado em Gênesis capítulo 32, versículo 14. Vamos ver o que diz no livro de Salmo, capítulo 50 e o número 9 e o 11, que o livro de Salmo é só capítulo e número. Diz assim a palavra do Senhor: da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanha, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te dirias? Meu é o mundo e a sua plenitude. Então, meus amados, veja que no Novo Testamento, o que a Bíblia fala do dízimo? O próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, em Mateus capítulo 23, versículo 33. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dais o dízimo do endro, da hortelã e do comínio, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Fazei essas e não omiti aquelas. Ou seja, você tem que dar o dízimo, mas isso não basta. Você tem que ser misericordioso para com os demais necessitados. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 e versículo 11 e 12, fala do
fariseu e o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Veja, meus amados, aí o camarada se achando o bam, mas não é por aí o caminho. Em Lucas 18:13, aí fala do publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. É isso que Deus quer de cada um de nós. Em Atos, capítulo 10, versículo 1 a 6, Cornélio dava esmola e orava a Deus. Era só isso que ele fazia. Mas foi visto por Deus como um homem misericordioso e foi muito abençoado por Deus. Em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 3, é o apóstolo Paulo falando e dizendo assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso seria. Então a caridade, ela cobre todo o dízimo, é mais ou menos que naquela a viúva que deu tudo. Então, meus amados, veja que em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, olhe como é que Deus quer que nós dizimamos. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É isso aí que Deus quer de nós. Vamos ver, meus amados, o que diz em Ezequiel, capítulo 34, versículo 8. Diz assim: vive eu, diz o Senhor Jeová, que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastores. Porque os meus pastores não apacentam as minhas ovelhas, mas eles apacentam a si mesmo. Então veja aqui, rapina e feras, nós lendo o capítulo, a gente já descobre quem é que são essas pessoas, né? Que só querem serem apacentados. Se você adoecer, pode ficar tranquilo que você não vai ter uma visita desses camaradas. Em Atos 11, Romano 15, Gálatas 2, fala da missão de Paulo. Sempre ele procurava arrumar algo para distribuir para os necessitados. Veja a passagem do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 35. Veio o levita, nada fez. Veio o sacerdote, nada fez. Ou vice-versa. Mas aí veio o samaritano e fez o que Deus quer que nós façamos com a humanidade, com o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos vocês. E se quiser saber mais alguma coisa, pode clicar no meu site aí e que eu explicarei em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.